Estamos começando mais um PodSys, que é o maior podcast na área de tecnologia. A gente fala sobre tecnologia, falamos sobre liderança, falamos sobre gestão de pessoas, mindset empresarial. E hoje nós estamos aqui com uma hosting que veio aqui para poder estar junto com a gente durante todo esse mês, que nós estamos no mês das mulheres. A Alê, que de convidada virou hosting. Verdade. Oi, gente, tudo bem? Prazer estar aqui com vocês no mês das mulheres. Prazer ter recebido esse convite e falar com outra mulher. Gente, vocês vão ver que hoje vai ser sensacional o nosso podcast, nosso PodSys. Vamos apresentar? É o PodSys delas. PodSys delas, PodSys isso, delas, porque durante nós todo podemos mês. tudo. É isso aí, gente. E olha só, sou minoria aqui, vocês viram, o Marvin não está com a gente, porque nós trocamos o Marvin pela Alê. Porque, afinal, para falar durante todo esse mês, precisamos ter uma mulher aqui empoderada, mentora, tantas mulheres que fazem treinamento business lá, que fazem o coach. Então, a gente trouxe uma mulher aqui fera também para poder compartilhar junto com a gente. E hoje, nós temos uma convidada especial. Durante toda a trajetória da DMSys, ela acompanhou. Por quê? Porque ela é sócia da DMSys. Muita gente não conhece quem está por trás desse CNPJ, por trás dessa estrutura, desse sonho, missão, visão, valores. Mas nós temos uma mulher por trás disso. Se você não sabia, nós estamos com ela aqui, a sócia fundadora da DMSys, a minha esposa, Priscila. Seja bem-vinda, amor. Ai, muito bom estar aqui com vocês. Eu acompanho indiretamente, né, nos bastidores, e é um prazer. Porque eu acompanho também pelo YouTube e agora tá aqui participando, né? Tô do outro lado. É muito mais legal. É importante para vocês saberem que por trás dessa empresa, que vocês acham que é só empresa de homens, né? Afinal, temos engenheiros, temos lá tantas pessoas aí da área técnica, você vê muitos homens e até algumas mulheres na área comercial, na nossa equipe de planejamento também. Mas por trás disso tudo, do lado de cá, tem um cara que é um cara de ação, é um cara da estratégia, é um cara da engenharia, mas também tem uma pessoa que tem aquele lado mais sensível de pessoas, que cuida de pessoas, e essa pessoa é a Priscila. Hoje estamos aqui com ela para ela falar um pouquinho sobre ela, falar um pouquinho sobre a empresa, toda essa trajetória. Ninguém conhece mais do que ela, que conhece tanto lá do lado da empresa, mas também conhece os bastidores disso tudo, né? Como funciona isso tudo. É uma empreendedora, é mãe, então queria ouvir um pouquinho de você, quem é a Priscila, mas antes disso, você que está participando com a gente. Se você ainda não é inscrito, você tem que se inscrever, ativa o sininho, porque você vai receber sempre episódios novos, então as novidades chegam se você tiver ativado o sininho. E se você é mulher também, se você também quer indicar esse podcast para outras mulheres que você acha relevante aquilo que nós vamos falar aqui, você pega aí, direciona isso, compartilha com o máximo de pessoas que você conhece, não só mulheres, mas homens também. Afinal, vamos falar de uma história de uma empresa que passou também por momentos desafiadores, mas que tem propósito, que tem uma missão muito clara e que por trás disso tudo tem 2 CNPJs aí que lutaram muito para construir tudo isso e acreditam demais. E hoje vocês estão conhecendo a fera que está por trás dessa empresa. Vocês acham que sou eu? Não é não, é ela. Então, quem é? Vamos lá, a Lê faz a pergunta. Isso, porque, olha, vou falar uma coisa para vocês. Olhar para uma empresa de tecnologia, olhar para uma empresa de sucesso, olhar para o Douglas, que aparece mais naturalmente por ser o gestor que está na frente de buscando negócios, mas não existe sucesso de uma empresa se não tiver uma base sólida. E conhecer essa pessoa que está junto, que faz parte disso, vai ser uma honra. Então, Priscila, quem é você? O público quer saber quem é você, de onde você veio, qual a sua expertise. As pessoas querem conhecer você para saber o motivo do sucesso, né, da DMSys. Então, eu sou cristã, sou esposa do Douglas, sócia, parceira, sou mãe do Matheus, da Isabela. A gente está nessa caminhada aí há mais de 20 anos juntos, né? E acompanhei todo o crescimento, né, da empresa, o início, os sonhos, os desafios, as mudanças também. E foi muito relevante essa época de pandemia,
né, para a gente como família e ver a transformação que foi a empresa a partir de um momento tão difícil, né, que foi a pandemia para todo mundo. E a gente encontrou um propósito no meio de tanta dificuldade, né? E a partir de um olhar diferente para o outro, né? A gente viu que a nossa empresa poderia ser muito mais relevante do que ela já era, né? A gente, na pandemia, colocamos como meta não mandar ninguém embora, né? Deus colocou isso no nosso coração, era uma realidade que estava acontecendo do lado de fora, né? Muita dificuldade. E a gente começou doando cestas básicas para uma família que estava na porta do nosso condomínio, né? Pegando lixo para se alimentar. Então, a partir dali, a gente colocou como meta isso durante toda a pandemia, né? Envolvendo os funcionários e colocando essa ideia também, não só para a gente, mas para envolver todos, né, da empresa. E dali partiu essa iniciativa de ser relevante de dentro para fora, né, da empresa. E aí a gente foi construindo missão, valores, e a cada vez mais afinando isso, aperfeiçoando isso com um olhar diferente a partir de dentro para fora. E foi mudando muito a empresa, né? E agora, também com a sua ajuda, né, com esse olhar de perfil comportamental, de colocar cada um no seu potencial, né, tá sendo muito transformador, né? E quando a gente compara um pouco, né, com outras empresas, a gente vê essa diferença de uma empresa que é humanizada com uma empresa que não é. Uhum. Como os funcionários amam estar ali. Parece que eles estão... um quintal de casa, né? Eles vão com prazer. A gente ouviu esposas e filhos, porque teve um dia que foi muito legal, foi o Dia das Crianças, né? E os filhos foram para o escritório. E como eles se sentiram à vontade ali, vendo onde o pai está quando não está em casa, né? Onde a mãe está quando não está em casa. E colocaram um crachazinho, como se eles fossem funcionários. Então, eu acredito que não tem como separar a vida profissional da vida familiar. É claro, você tem um horário ali que você vai se dedicar, né? Quem estuda também tem um horário que vai se dedicar. Mas você, como pessoa, não tem como separar o pai do profissional, do homem, né? Da mulher. Então, você é um ser, um todo, né? E você reflete aquilo da onde é a sua origem. Sua origem está ali na família. Quem sabe quem você é de verdade são as pessoas que convivem com você, né? Na família, que dorme, acorda, vê suas frustrações, compartilha os sonhos com você, vê quando você não acordou legal naquele dia. Então, e você reflete isso na sua empresa, você reflete isso para os seus clientes, né? E como líder também, né? Eu acredito que o líder, se tanto homem quanto mulher, se ele não tá bem em casa, ele vai levar isso para os seus liderados, né? Então, é encontrar um equilíbrio, né? Familiar, empresarial. Você como pai, você como esposo, você como líder. E isso é muito importante. E a gente, como mulher, a gente tenta... Tem essa sensibilidade, tem essa né, sensibilidade de poder dar esse equilíbrio, Uhum. né? Para casa, para o ambiente onde a gente está inserido. E você vê que o Douglas, ele tem um perfil muito voltado para resultado, né? Ele tem a questão de estratégica de olhar novos negócios e
se não tiver esse olhar para dentro, igual você trouxe, de ver que ali são pessoas trabalhando, mesmo que estejam trabalhando com foco em resultado, em ter lucro, em buscar resultados, mas são as pessoas que movem, são as pessoas que trabalham, e os clientes de vocês também são pessoas. São pessoas que estão contratando, e por trás de toda essa estrutura tem a família. Então, quando você leva esse exemplo para dentro da empresa, você vê a diferença de ter uma figura feminina que é exemplo de família, que é exemplo de mãe, o quanto a sua posição é estratégica. Mesmo que não seja a mesma estratégia do Douglas, mas sem essa sua estratégia, isso ia pesar em algum momento, isso ia... né? Então, quanto é importante a sua presença lá? Você já parou para pensar nisso? Não tinha parado para pensar. Porque eu não estou presente, né, no escritório. Mas meu coração está lá, porque está com ele. Se ele está, eu estou. Uhum. E ele chega, ele compartilha comigo o que aconteceu naquele dia. E quer ouvir minha opinião. E ele leva para a nossa mesa do café ou janta, né, o que aconteceu de relevante naquele dia. Então, a gente, como família, a gente acaba participando do que ele vive também no escritório, as frustrações, às vezes, as expectativas que ele tem, né, com os funcionários, ou com os clientes, ou com o futuro, né? Então, eu me sinto participando também. Claro. E às vezes dá uma opinião de fora, né, que não é técnica, né, mas sim tem uma sensibilidade de ver além daquilo, da situação, né, mesmo não estando lá inserida, é importante também, né, porque traz uma calma da pessoa que está ali naquela agitação, passando aqueles problemas. Então, eu acho que traz um pouquinho de estabilidade. Estabilidade, né? E é bíblico isso, que a mulher sábia, ela edifica o lar, como ela também destrói o lar. E um lar que não é edificado, um lar que não é sólido, interfere diretamente no trabalho, no profissional. Então, se hoje a Demicis é o sucesso que é porque tem uma solidez, tem uma família por trás, onde dá tranquilidade do Douglas sair para trabalhar sabendo que tem uma estrutura familiar, sabendo que tem amor, que tem compreensão, sabendo que tem uma pessoa para compartilhar, porque quando eu atendo os meus clientes, Priscila, eu vejo assim que a cada um interpreta a situação pela sua vivência, até pela sua verdade, e ter esse equilíbrio, porque você tem um perfil de uma mulher equilibrada, uma mulher que consegue olhar as duas partes, uma mulher que você escuta mais do que fala, isso é importantíssimo. E o Douglas, ele tem um perfil de uma tendência de falar mais. E você ouvindo mais, quando ele para te ouvir, pode ter certeza que você vai ter uma percepção, você vai ter algo para falar que ele não tinha parado para pensar. E vocês podem falar se isso é verdade, mas é um complemento tão necessário que não teria esse sucesso hoje se não fosse essa balança, né? Esse equilíbrio de vocês. Sim, a gente foi, ao longo dos anos, aprendendo a lidar um com o outro, porque isso de ouvir é natural meu. Uhum. Eu tenho prazer de ouvir as pessoas, e desde sempre. Adolescente, eu parava numa fila, tava alguém contando a vida pra mim. E eu ouvindo amarradona, não tem problema com isso. Eu gosto de gente que fala, vai te alugar. Não, deixa a pessoa, ela precisa falar. E eu tô aqui pra ouvir. Então, Deus faz tudo perfeito. Colocou do meu lado um homem, né, que realiza, soluciona problemas. Quando vem um problema, ele soluciona e fala, manda mais um. E eu sou aquela que fujo. Às vezes do conflito, né? Conflito, ou então eu vou procrastinando, deixa, de repente se resolve sozinho, ou então, depois, vou resolver isso aqui primeiro, né? Que é menos difícil para mim. E já ele não, ele encara,
Então, ele me encoraja, ele me promove e ele fala: "Não, você consegue, você é capaz". E eu também tenho essa sensibilidade de ouvir, né? E falar: "Não, peraí, vamos puxar um pouquinho, vamos puxar um pouquinho, vamos acalmar, peraí, vamos acalmar. Agora sim, calmou, vamos ver os caminhos, né, pra gente resolver". E E assim, olha que lindo isso. E falando para você que está ouvindo, você que é empresário e empresária, o quanto esse respeito pelas diferenças é fundamental para o sucesso. Porque muitos casais estão se engolindo, estão querendo matar o outro porque não aceita essa diferença. É muito desafiador para um dominante, ele acostumado, uma pessoa que tem um perfil dominante, ele tem a tendência de querer estar no controle o tempo inteiro, tomar as decisões e passar por cima igual um trator. E quando você tem uma pessoa do seu lado que tem um perfil oposto, um perfil que acaba não se posicionando porque prefere não se posicionar para não ter conflito, não ter discussão. Então, tem casais, tem empresas quebrando, casais fracassando por não ter esse respeito Sim. da diferença do perfil. E aqui vocês veem que é justamente essa diferença que gerou o sucesso. Se em algum momento você não visse que o quanto é importante você escutar e falar no momento certo, talvez ele não te respeitaria e vice-versa. Ele entender que, peraí, deixa eu escutar uma pessoa que não está no auge da emoção, está escutando, está vendo, e é lindo isso, é muito lindo. Assim, parabéns para vocês dois, por vocês se respeitarem. Talvez não tenha sido assim um tempo inteiro, mas chegar hoje no momento que vocês estão e realmente entenderem que um é totalmente indispensável para o outro, isso é muito legal. É muito sim, legal de ver. e a gente ouve muitas histórias de casais que trabalham juntos ou de casais que são sócios e às vezes a empresa está indo bem, mas o casamento não. E muitos casamentos até acabam por conta de não saber lidar com essas situações. Até tem pessoas mesmo que falam: não, trabalhar junto, esposa e marido não dá certo. É o fim para o casamento. E a gente saber lidar com as situações e usar aquilo que é diferente no outro, né, a favor de uma missão, Uhum. né? E saber lidar com o temperamento do outro também é importante, porque ele tem uma linguagem, eu tenho outra. E eu faço essa, como fala, essa intermediação. Tipo, olha, seu pai quis É minha dizer tecla SAP. isso. Não, não, amor, o Matheus está pensando assim. Ou então ele chega com uma situação com um funcionário. Aí eu falo: não, mas não tá aparecendo isso, tá aparecendo tal coisa. Ouve ele de novo, ou então faz tal pergunta de tal forma. Então, é a gente saber também como falar, como interpretar aquilo que tá sendo dito, né? Quando eu chego para contar alguma coisa para ele, eu já tenho que reformular na minha mente como falar. Ele não tem muita paciência para detalhe. Eu já gosto de contar detalhe porque eu quero que ele entenda o contexto, né, da situação. E ele quer saber o final da história. Aham. Então eu reduzo a história para que ele saiba o objetivo daquilo que eu estou falando. Então a gente vai aprendendo isso com o tempo, né? Vai aprendendo com o tempo. Com o tempo. E que Eu quero assim, também ser ouvida, aham. né? Eu quero ouvir. Porque você escuta, você tá ali o tempo inteiro isso. disponível para escutar, então peraí, senta aí. Eu também quero me ser escuta, ouvida. né? Mas tudo bem eu mudar a minha forma de falar para que ele entenda, não fica de saco cheio, não querendo ouvir. Ou então eu perceba que ele não está querendo ouvir, mas está ali ouvindo. Não, eu tento me adaptar para que ele tenha prazer de me ouvir também. Né? Gente, vocês estão escutando isso? Mulheres, aprendam, porque eu tô aqui aprendendo muito com a Priscila. Porque não é questão dela achar que ela tá não sendo ela.
ela está simplesmente tendo mais inteligência emocional que ele. E olha que ele faz cursos de inteligência emocional. E aí, o que ela está fazendo? Ela está dizendo o seguinte, bom, para que ele me escute, eu vou reduzir o que eu tenho para falar, o que eu falaria naturalmente, eu vou reduzir para que ele me escute e eu também seja satisfeita nos meus desejos. E muitas mulheres, às vezes, elas não querem se submeter a isso. Ah, eu vou deixar de ser eu, ele me escuta se ele quiser, ou então fica emburrada. Então, olha que sabedoria. Sabedoria, vamos aprender, vamos aprender. A Priscila tem muito para ensinar pra gente, olha. Eu falo muito, muito para ela em relação a essa questão de lidar com pessoas, né? Uma vez, a empresa que eu trabalhava, ela estava começando a se preparar para ser uma empresa de capital aberto. Uhum. E como uma empresa de capital aberto, uma empresa que está no médio porte, ela tem dois desafios. Ela não pode voltar mais a ser uma empresa de pequeno porte, porque o seu peso tributário já mudou, o tamanho dela mudou, o custo dela mudou. E ela não pode mais permanecer média, porque ela não vai conseguir se sustentar como média. Ela precisa começar a se preparar para ser uma grande empresa. Então, nesse momento, a empresa começou a se ajustar para poder se tornar uma grande empresa e ser uma empresa com capital aberto na bolsa, né? Tinha lá um faturamento lá planejado para 50 milhões no ano, para ela ser vendida. Então, começou a fazer lá uma estratégia, né? A gente iniciou uma estratégia para poder começar a ajustar as áreas, começar a definir o cargo de cada um. Geralmente, empresas, quando estão chegando nesse nível, as dores parecem que ficam muito maiores, então a necessidade é maior. Claro que o ideal é que você comece a fazer isso antes. Se você começa da forma certa, a chance de dar errado é muito menor. Uhum. Então, mas a empresa estava exatamente nesse momento. E nessa consultoria chegou uma coach para mim e perguntou assim, o que é mais desafiador no que você faz? Porque ela queria assim, se eu fosse contratar uma pessoa agora para assumir no seu lugar, o que essa pessoa teria que ter? O que seria mais desafiador? E em tudo que eu fazia, o que eu falei para ela que era mais desafiador para mim era lidar com pessoas. Por quê? Porque a pessoa que é movida por resultado, ela quer o resultado. E ela tem maior facilidade em lidar com pessoas parecidas com ela. Por quê? Porque são pessoas objetivas, são pessoas que não são mimimi. Então, exemplo, eu não tenho problema nenhum. A gente discute alguma coisa, posso não ter gostado, mas em 2 minutos, vida que segue, acabou aqui, continua. Virou então, a página. Não tem mimimi, pelo no coração, choro preso, que o pessoal usa muito, né? Ficar de choro preso. Então, para mim, era muito natural isso. Então, eu falei, olha, para mim, o maior desafio em tudo que eu faço não é técnico. É de relacionamento, lidar com vários tipos de pessoas diferentes. Por quê? Porque você precisa deixar de lado quem você é, né? Eu nasci assim, eu vou morrer assim. E você precisa aprender a lidar com as pessoas. E entendi que o grande problema que eu tinha ali na minha área, né? Problema não, o maior desafio que eu tinha na minha área era a comunicação. Porque eu tinha que entender como que cada um receberia aquilo que eu estava falando. Então, adaptar a minha comunicação para poder passar mais clareza e conseguir ganhar o coração daquelas pessoas. Porque o líder é isso, né? O líder ele tem que fazer com que as pessoas acreditem naquele sonho dele e lutem por aquilo como se fosse deles. E isso só inspirando as pessoas e com atitudes. Então, me adaptar era o meu maior desafio. E eu falo para ela, você nasceu com isso. Você lidar com pessoas como ninguém. E às vezes eu começo a conversar com ela assim, ela tá falando, começa a rir. Aí, tipo assim, ela, por que você tá rindo? Caramba, você faz isso com tanta... Pra mim é tão difícil e é tão natural você fazer isso. Eu fico assim, caramba, você é muito boa nisso. E às vezes a pessoa não vê que aquilo é algo extremamente difícil você ver em outras pessoas. Porque, assim, você ter resultado, você ser uma pessoa de ação é muito bacana. Mas você lidar com pessoas, que é o que você vai fazer a vida inteira, quem nasce com isso, é um dom, assim, tão maravilhoso você lidar com todo tipo de pessoa. Em qualquer situação, eu acho isso incrível, assim, né? E muitas pessoas, às vezes, elas nem veem que ela tem que isso tem um valor tão grande, né? Eu falo, poxa, para você faz parecer tão fácil, às vezes é tão difícil para mim. Faz parecer tão fácil e dá umas ideias, assim, uma clareza na solução das coisas. Eu falo assim, caramba, não tinha pensado nesse negócio. E muitos maridos, né, têm isso dentro de casa e não sabem usar. Total. Né? Não dá valor para isso.
né? Em muitos momentos, pelo meu ímpeto, até eu mesmo, às vezes quero atropelar, mas depois eu paro, eu penso assim. Às vezes, assim, era muito engraçado, que, tipo assim, nem sempre foi assim, tá, gente? Então, ela sabe como é que foi. Nem sempre foi assim. Mas às vezes eu não concordava naquele momento. Mas o que eu aprendi? Eu aprendi algumas coisas. Uma dessas coisas que eu aprendi é: olha, nesse momento eu não concordo. Mas eu quero pensar sobre isso. Deixa eu pensar um pouco sobre isso, depois eu falo de novo sobre isso. Porque nesse momento eu não estou concordando. Mas eu quero pensar um pouco sobre isso. Eu aprendi a relevar e pensar um pouco mais sobre esse assunto. E uma vez que eu entendi que ela está certa, quantas vezes eu falei, amor, você está certo naquilo que você falou? Eu não tinha concordado, não, mas eu pensei bem, é verdade. Então, você ter também essa humildade, você ouvir e você reconhecer é importante. É porque a tendência de quem escuta, Douglas, é de ter uma percepção muito mais assertiva do que quem fala mais. Sim. Né? Quem fala mais está trazendo ali o que está dentro dela, o conhecimento. Quem escuta mais olha todos os lados. Né? Olha o ambiente, olha sinais, detalhes que as pessoas falantes não escutam. O meu filho tem um perfil parecido com o seu. Muitas vezes nós estamos lá conversando, a família toda muito falante, e aí quando ele abre a boca, a gente para. É assertivo, E né? é assertivo, é preciso. Então, isso é muito importante, porque o Brasil ele é muito das pessoas influentes. A maioria das pessoas no Brasil é influente e dominante. Então, o seu perfil é um perfil raro, bom, raro. E quando tem essa diferença dentro de um casamento e dentro de uma sociedade, que a gente está aqui voltados, né, para o mundo empresarial, o quanto é importante parar para ouvir. O Roberto Justo, se você vê aquele programa O Aprendiz, ele tinha um Walter Longo, que tem um perfil também de ser bem ouvinte. E aí o Roberto Justo falava e dava voz para ele. E aí ele parava, ouvia. As considerações mais, né, marcantes eram do Walter Longo, que ele estava ali o tempo inteiro só observando. Ele não entrava no calor da emoção, né? Ele observava. E você, Priscila, você tem esse perfil, né, de observar, de olhar detalhes que naturalmente o Douglas não vai olhar. E como a empresa DMCs, ela tem o DNA organizacional da empresa praticamente é o perfil do Douglas, então a sua presença na empresa, mesmo que sendo por coração, mas você ouvindo o que ele te traz, é muito importante para o sucesso. Pode dizer que você é tão responsável pelo sucesso da empresa quanto o Douglas. O fazer, para mim, é a parte mais fácil. Eu acho que essa parte mais sensível de você ouvir, de você conseguir ter essa sensibilidade, para mim, é o maior tesouro. Porque o fazer, vamos ser sinceros, você tem um planejamento, você vai lá com pessoas que sabem fazer aquilo, né? É simples, né? E às vezes as pessoas que são assim, elas não se dão tanto valor sobre essas habilidades. Isso é uma habilidade. É difícil você ser assim. Quem não é, para se tornar, é muito difícil. Eu acho que uma pessoa que ela ouve mais, ela acaba sendo mais... Porque assim, eu tento achar uma palavra que dê o peso, mas a Bíblia fala sobre os pacificadores, né? Bem-aventurado é o pacificador, né? Eu vejo essa pessoa como uma pacificadora. É difícil você que tem o ímpeto, você desacelerar, se colocar nesse lugar de você ouvir, de você pensar, porque quem ouve está ouvindo há mais tempo e percebendo há mais tempo até construir aquela resposta. Acho que por isso que é tão preciso e assertivo. E quem fala é muito de ação, é do momento. Aquilo que está acontecendo agora te move a você tomar aquela decisão. Então ele não tem toda a percepção do que quem ouve tem, né? Então, assim, eu vejo que, assim, principalmente para nossa empresa, quantas decisões erradas eu tomei? Muitas. No calor da emoção, várias. Eu não tenho medo de nada. Eu tenho medo de mim. Que não tenho medo de fazer alguma coisa errada. Então, tomei decisões. Mas algo que aconteceu assim, uma vez eu tomei uma decisão de a gente vender o nosso apartamento e investir tudo em um determinado negócio e eu não consultei. Ah, nossa, que lindo, que fofo, né? Que casal maravilhoso, Douglas, né? Falaram tão bem de mim, né? Falaram tão bem de mim. Mas eu nem sempre fui assim. Já tomei decisão sem perguntar. Comprar carro, vender apartamento. E assim, quando dá certo é legal pra caramba. O cara é o cara. Vendeu apartamento, investiu no negócio, Douglas, aí você ficou... Não, o negócio quebrou. E você tem uma mulher do seu lado que não te culpa,
Isso pra mim, eu vou ser sincero, foi mais constrangedor pra mim ela não ter falado nada e ficado do meu lado, mesmo com a decisão errada, e depois, com calma, no momento certo, ela se posicionar, do que se ela tivesse falado. Então, assim, estar do meu lado, inclusive nas decisões erradas, foi algo que, pra mim, foi mais impactante, doeu mais num determinado ponto do que se eu tivesse falado. Mas eu entendi que eu tinha alguém do meu lado também nos momentos onde eu ia errar e que eu não estava tentando fazer errado, eu estava tentando fazer o certo. Só que aí eu entendi também o seguinte, quando eu dei voz para ela, olha, eu não gostei, o carro você escolheu o carro é nosso. Você tomou a decisão, eu fui junto, mas a decisão tem que ser nossa. Quando você compartilha a decisão é diferente, porque você usa também, você entende que do outro lado a pessoa também é responsável por aquilo, você conquistou graças a ela também, ela tem que ter voz naquilo também e dependendo do perfil, você não se preocupa com isso. Aí eu comecei a entender que eu precisava me preocupar com isso. E aí as coisas começaram a mudar. Quando eu comecei a gerar esse equilíbrio, aproveitando o maior potencial dela, a maior habilidade dela ao meu favor. Porque qual é o problema do perfil comportamental? As pessoas estão ouvindo o perfil comportamental, tem gente que está entendendo bulhufas. Aí a Ale vai explicar melhor isso, mas normalmente, para uma pessoa que nem eu, que tenho sou 92D, dominante 92, full. Então, assim, para mim, é muito desafiador lidar com uma pessoa que é muito tranquila, que pensa muito, que não gosta. Porque estar no conflito para resolver é natural para mim. Só que o que eu percebi? Que aquilo que me incomodava, às vezes, nela, na verdade, era o que faltava em mim, era a maior habilidade dela. Quando eu entendi que aquilo que eu achava que era um defeito nela, na verdade, era a maior habilidade nela e me incomodava porque faltava em mim, eu fui esperto, comecei a usar isso ao meu favor. Comecei a ouvir mais, levar mais em consideração para eu errar menos. E isso começou a gerar um equilíbrio, não só em relação ao nosso casamento, em relação... São 21 anos de casado, né? Não só em relação ao casamento, mas em relação a filhos, mas também em relação à empresa. Eu comecei a usar isso ao meu favor. Falei, opa, o que eu tô achando que é ruim é a maior habilidade dela e eu não tenho. E é muito difícil encontrar alguém assim, com esse equilíbrio. Isso gera equilíbrio para mim. Eu comecei a usar isso e aí a gente começou a achar um equilíbrio, né? Eu apoiando e impulsionando nos momentos que ela precisava e ela me aconselhando nos momentos também. Para poder gerar também essa inteligência emocional do lado de cá também e construindo isso junto no dia a dia, né? Mas, Priscila, é interessante que o Douglas já tinha falado isso para mim, mas ele está falando isso agora aqui, que nem sempre foi assim, né? Então, assim, 21 anos juntos e nem sempre foi assim, eu acredito que essa mudança tenha sido assim, de quantos anos para cá? 10 anos para cá. Que ele começou a melhorar, né? E como que você conseguiu, e daí para você falar até para mulheres que passam por esse tipo de situação, de não serem ouvidas no trabalho, não serem ouvidas em casa, né? Como que você conseguiu digerir isso tudo? Qual é o segredo de você continuar casada, continuar junto dele, mesmo ele tomando a decisão? Como que você conseguiu essa sabedoria? Porque eu super te admiro por isso. Não sei se eu teria essa sabedoria, toda essa, né? Acho que é sabedoria mesmo, né? Para falar de realmente hoje ser respeitada, sendo diferente, né? Então, assim, qual é o segredo disso? Conta para mim, conta para essas mulheres que estão ouvindo e para esses homens aprenderem, porque eu já vi muitos casamentos, né, terminarem por conta disso, por essa falta de respeito de pessoas. Nós estamos falando da teoria DISC, quem nunca ouviu falar, DISC é uma patente aberta, você consegue pesquisar isso, mas são 4 perfis comportamentais estudados no ser humano. D de dominante, que é o perfil do Douglas, I de influente, são as pessoas mais falantes. Que é o seu. Que é o meu perfil. Estável, que são pessoas que, como o da Priscila, pessoas que são boas ouvintes, mas são excelentes planejadoras, são pessoas que são pacientes, são pessoas extremamente amigas. E tem o C da conformidade, que vocês já devem ter visto o podcast da Bárbara, que é a pessoa do detalhe, a pessoa que vê tudo, observa tudo, que eu acredito que você também tem um pouco dessa conformidade.
Mas você com esse perfil totalmente antagônico ao do Douglas, qual é o segredo de você conseguir, né, chegar e superar tudo isso? Nem sempre foi assim mesmo, porque eu tenho a tendência de me fechar, né? Eu não vou insistir, né? E eu sofria muito com isso, porque eu pensava, nossa, como que eu fui casar com um homem tão diferente de mim? Ele é o oposto de mim, né? Você foi só pela beleza, né? Mas Olha isso. a missão para mim é o mais importante. Então eu pensei, eu não vou desistir, eu não posso desistir, mas eu tenho que encontrar uma forma de fazer isso dar certo. E foram muitos anos eu nessa tentativa, eu tentando me transformar, mudar quem eu era, minha essência, querer ser parecido, ou querer ser próximo que ele era, querer agradar ele. E foi uma luta entre a minha essência e o que eu queria ser me comparando com ele. Ou querer ser, ou não achar que eu era a pessoa certa para ele. Então foram anos aí no início, né, nessa luta. E quando eu comecei a me valorizar, a valorizar aquela essência, entender se eu sou assim, é porque Deus tem um propósito para a minha vida, de acordo com aquilo que Ele me fez. Então, se Ele é acelerado, eu tenho a calma que Ele precisa no momento que Ele precisa. E se eu sou calma demais, às vezes eu preciso de alguém para me acelerar. Então, o seu sonho, ele realiza. E eu comecei a entender isso e jogar a favor, né? Não querer dificultar e não querer me vitimizar, né? E me valorizar aquilo que eu tinha de potencial e valorizar o que ele tinha para acrescentar para mim também. E fui estudando, fui lendo livros, porque eu gosto muito e sempre fui atraída para esse assunto de neurociência, de psicologia. E eu fiz pedagogia, então a matéria que eu mais gostava eram essas, né? Psicologia, filosofia, sociologia, tudo que tinha a ver com pessoas, com né? pessoas. E eu sou atraída para isso naturalmente. Então, eu tentei aprender a lidar com o jeito dele e não me colocar abaixo, mas usar o que eu tenho de potencial para potencializar ele, fazer dar certo a nossa vida, o casamento, e depois vieram os filhos, e cada filho é diferente. E aí veio a empresa. Então, é equilibrar tudo isso da melhor forma para fazer dar certo. Você trouxe um ponto que é bem interessante, que a gente fala nos cursos lá na Febracis, e é uma questão muito, muito forte. Você conseguiu suportar toda essa diferença, porque até então deve ter havido muito sofrimento, muitos momentos de por que, meu Deus, né? Sim. Que você falou, mas tinha algo que te movia, que não fez você desistir, que foi uma missão. Então, você é cristã, você tem muita fé, então entender que se casou era para dar certo, que vocês tinham uma missão juntos. Isso é o que moveu você, que fez com que você realmente suportasse toda a diferença, até que vocês chegassem nesse ponto hoje de realmente vocês se respeitarem, entenderem as diferenças e usarem a favor de vocês, Sim, né? e eu sempre admirei ele, Aham. né? Sempre fui apaixonada, acho que a cada dia mais. Eu até falei para ele, falei assim, olha, quando eu fico brava com você, parece que o nível do amor vai descendo. Mas a da admiração sempre tá ali num nível elevado. Então, eu peço para Deus, me ajuda a me apaixonar por ele hoje. Todos os dias, Todos os né? dias. É. E acontecia o olhar diferente para ele, não desvalorizando aquilo que era ruim e Aham. valorizando o que era bom. Aí me dava aquele fôlego
para poder continuar. Não, mas tem isso, aconteceu isso aqui, não, mas vamos ajustar. Então, a cada dia, né, ia sendo elevado àquele nível e assim a gente tá porque assim, a caminhando. tendência do ser humano, né, Priscila, principalmente no relacionamento, com determinado tempo, depois de um determinado tempo, vir à tona muitos defeitos. E na realidade não são defeitos, são as diferenças que são vistas como defeito por uma parte. Né? Aquilo que não é bom, porque vários relacionamentos, não deu certo, casou com uma outra pessoa, deu certo. Porque aquele defeito, aquele problema que uma pessoa viu, para a outra pessoa não é um problema. Eu deixo a toalha em cima da cama. Então isso irrita a outra parte. Aí casa com uma outra pessoa que também deixa a toalha em cima da cama, então tá tudo bem. E tá tudo certo. Mas vai achar outro. Mas vai achar outro problema, né? Então, ter esse olhar sábio, né? Peraí, tem isso, mas deixa eu admirar aquilo que ele tem de bom. Isso é de uma sabedoria muito grande, né? Então, ter essa missão de que, eu casei, eu vou fazer dar certo. E ter essa fé. Vamos colocar, ter a fé primeiro, né? A fé. E ter a missão, entender que eu posso ajudar. E entender que amar é uma decisão, igual você falou, eu preciso me apaixonar todos os dias, porque a neurociências, os estudos mostram que a paixão dura 2 anos, né? Aquela paixão, aquela coisa do primeiro encontro, essa chama vai apagando no decorrer do tempo, justamente porque pela convivência. Mas amar é uma decisão. Amar o que eu vou amar hoje? Eu vou amar o jeito dele falar comigo, eu vou amar essa forma dele administrar a empresa, eu vou amar. E aí é escolher, porque você pode escolher olhar para o lado ruim, porque tem, né? E assim, isso é muito sábio. Eu já te admirava hoje, né? Depois dessa nossa conversa aqui, te admirei mais ainda. Estou aprendendo com você, porque eu não tive essa sabedoria nos momentos que eu precisei nos meus relacionamentos. E ver você falando isso é realmente, olha, para você mulher que está aí, para você homem, para nós aprendermos mesmo o como fazer, né? Como é que pode esse casal estar junto há tanto tempo? Aí é o segredo. Se abster talvez dos desejos próprios, em prol de quê? De uma missão, em prol da família, em prol de um bem maior. Eu vejo que você é essa pessoa, né, Priscila? Eu vejo também do lado dele um esforço para lidar comigo, para me ajudar a alcançar, né, onde ele está, o que ele está vivendo, a maneira dele olhar. E isso me ajuda muito também, né, porque o meu temperamento me faz, às vezes, ficar em situações de conforto. Né? E ele traz isso para mim. Né? Eu trago a treta, né? Isso me ajuda eu chego muito. Com os BO. Isso me ajuda muito porque me fez romper com tantas coisas. Eu sempre fui muito tímida, mais ouvir do que falar. Então, em momentos que eu estava em evidência ou que eu precisava me posicionar, né, eu tinha essa dificuldade. E ele me ajudou a romper com isso. Não, você é capaz, você consegue. E mesmo com medo, eu encarando as situações, né, desse tipo. E me espelhando nele e tendo ele como meu porto seguro, né? E isso me ajuda muito, me fez amadurecer, me faz, né, romper com muitas coisas. Aí, olha só, não vou te deixar falar não, que ele tá doido para falar. Não, aí eu tô adorando você falando de mim. A gente tá aqui tirando o Douglas... Não era o pod dela? Da zona de... Pois tirando o Douglas da zona de conforto, que você deixar ele que eu sou fala. O máximo. Então, mas sobre isso que eu quero falar, você vê, é o podcast das mulheres, o foco é você, o seu sucesso como mãe, como esposa, como empresária. E ela mesmo falando sobre ela, o que ela trouxe? Olha, mas ele, né? E trouxe o mérito dele. Então, o quanto a sua humildade, o quanto a sua visão, né, de mulher que se coloca numa posição, eu sou assim, mas ele é assim, que é a receita do sucesso. E eu fui criada, sabe, Priscila, para ser independente, para não depender de homem. Eu vi isso a minha infância toda. Olha, a gente está passando isso porque... por causa do seu pai. Se seu pai não fosse safado, não fosse isso, aquilo, não tivesse separado.
Então, a minha criação foi muito, não confia em homem, vai ser independente e tal. Então, Não preciso, né? eu não preciso, e realmente eu fui ser independente. E o que que aconteceu? Aconteceu que eu não consegui olhar para essa submissão de uma forma positiva, sabe? Era como se eu tivesse, não, que isso, eu vou me humilhar. Então, Mas é só porque, assim, tem muitas mulheres que acham que submissão é um lugar abaixo do homem. Porque tem a interpretação errada de submissão. A submissão é uma missão, é uma sobre a submissão missão, né? ligada a uma missão A principal. missão principal. Eu gosto muito de usar, assim, sabe quando o pessoal vai fazer aqueles ralis? Então você tem ali um objetivo de chegar num lugar, tem o cara que está no volante e tem o outro cara aqui que está com o mapa, Que é o navegador, né? que é o eles navegador. Qual é a missão? É você vencer o rally, é você chegar até aquele local. Qual é a missão de quem está dirigindo, está com o volante na mão? É de pilotar. O cara tem que frear na hora certa, acelerar na hora certa para poder alcançar o objetivo. Só que a pessoa que está do lado, que é a submissão, que ajuda essa pessoa que está levando o carro, é de direcionar. Eu costumo usar muito isso, porque eu acho que é exatamente isso. Porque se a pessoa que está do seu lado com o mapa na mão te der um direcionamento errado, esquece, a missão foi pro saco. Acabou a missão. Todo mundo perde. Né? Então, se a pessoa que está do lado ali com o mapa, ela te dá o direcionamento correto, e você que está ali na direção, você está dirigindo, no final, os dois alcançam o objetivo. Então, a submissão é uma missão ligada à missão principal, para que os dois alcancem o mesmo O objetivo. mesmo objetivo. Quando tem esse entendimento, e não é sobre um estar debaixo do outro, um ser maior ou um ser menor, a visão muda sobre a submissão. Porque eu acho que muitas mulheres têm dificuldade com a questão da submissão que a Bíblia fala, porque reclamam que a Bíblia, né, que Jesus era machista, que a Bíblia fala as coisas colocando a mulher numa condição, enquanto na Bíblia inteira Jesus coloca a mulher num lugar onde ninguém queria a mulher e a mulher tem voz. Jesus usa mulheres o tempo todo como exemplo da admiração que ele tem e a posição que a mulher tem. E se você entende da forma errada, distorcida, você vive da forma Verdade. distorcida. Então, assim, se não for a direção, se não for, muitas vezes, se não fosse ela do meu lado, às vezes só me ouvindo. Porque, assim, tecnicamente ela não entendeu nada do que eu estava falando. Mas só o fato de ela me ouvir e me acalmar já me ajudava a tomar uma decisão melhor. E nem sempre foi assim, não é só sobre um lado ceder. Os dois lados têm que entender que é importante, os dois lados têm que ceder, porque a Sim. relação é para os dois. E quando você entra em um casamento, são duas pessoas com bagagens diferentes, com histórias diferentes, que entram numa relação que tá tudo maravilhoso. Afinal, era a coisa mais linda, eu era o máximo, nem era isso tudo. Você pega a foto de casamento lá, você fica horrorizado. Cara, esse menu do Magricela era estranho aí. Era estranho. Mas quando entra, tem muita paixão envolvida. Mas conforme você vai se relacionando, vai passando o tempo, você começa a entender que existem outras coisas que você não tinha levado em consideração, né? Para um casamento. Só que o que eu entendi também, engraçado, tinha uma situação. Era normal dela, da cultura dela, da criação dela, aonde ela ia, ela ligava para a mãe e falava. Então ela achava que, e eu assim, foco, resultado, entrega. Tem que entrar em um projeto, tem que entregar para ontem, irmão. Eu ficava até a hora que tivesse que ficar para entregar logo e ir para minha casa. Não era comum eu ficar ligando, amor, olha, eu vou ficar até um pouco mais tarde, amor, olha, ainda não saí. Não era comum, porque eu queria o objetivo de entregar e ir embora. E ela reclamava e dava quebra-pau. Falei, pô, se eu tô no trabalho, eu tô no trabalho. Se eu não liguei, é porque eu tô no trabalho, na minha cabeça, né? De tudo simples, né? No meu mundinho de guerra ali. Só que para ela era importante você comunicar, para saber, para ficar tranquila, para saber se vai almoçar, se vai jantar junto, se não vai e tal. Na minha cabeça, não. Um ano brigando, quebrando pau, eu achava absurdo. Mas um dia eu falei assim, caramba, por que eu casei? Quando eu casei, eu queria fazer ela a mulher mais feliz do mundo. E ela queria me fazer o homem mais feliz do mundo. O que mudou? Por quê? Porque se isso é importante para ela, mas para mim não é, mas é para ela, o que me custa eu comunicar a ela? Nada. Não me custava nada. Não era importante para mim, mas era para ela. E se eu estava disposto a fazer antes, por que não agora? O que mudou? Aí o que eu fiz? Eu assumi uma responsabilidade ali, um compromisso comigo mesmo de ligar para ela. O que aconteceu? Eu esqueci. E não liguei. Deu BO de novo. Aí eu falei, bom, já entendi que eu não lembro. Eu coloquei no meu celular um alarme.
Tal hora ligar para ela e tal hora ligar para ela, porque é mais ou menos próximo da hora de ir embora. Se eu for Uhum. ficar até mais tarde, eu aviso. Se já estiver saindo, também aviso. E o alarmezinho, cara, é de Deus. Eu comecei a ligar, comecei a falar. Engraçado que no primeiro dia que eu liguei pra falar ela, por que você tá ligando? O que aconteceu? Desconfia, né? Tipo, o homem nunca dá flor. Ele chega com flor, a primeira coisa que a mulher Tem fala, alguma o que você coisa fez de errado? errada, Tá querendo o quê? Aí eu É. falei, olha, eu estou tentando. Eu entendi que isso é importante pra você. E se é importante pra você, eu vou tentar. E com o tempo, você vai se acostumando a fazer aquilo, virou algo natural. Pra mim, que não era comum ter festa de aniversário, eu não tinha festa de Natal, essas coisas na minha família, né? Eu também não tinha isso em casa. O que eu comecei a ver? A minha família não se importando com o Natal, não se importando com o aniversário. Eu vi que isso estava fazendo mal para minha família. Eu escolhi também mudar e eu vi que eu estava estragando. O que era para ser um momento legal em família, eu estava estragando, porque o objetivo, o resultado, estou botando dinheiro em casa, estou conquistando o sonho para a família, tal, tal, tal. Então, muitas coisas ali me levavam a tomar as decisões que eram verdades para mim, eram crenças para mim, mas que estavam erradas. Aí eu tava lutando pela minha família, a motivação certa de lutar pela minha família, mas Do jeito entregando para errado, ele né? do jeito errado e o resultado não era o que eu queria. Então, a partir do momento que você se conscientiza disso e você fala, não, eu preciso mudar, eu tô fazendo da forma errada. E você começa a se colocar no lugar do outro, começa a entender o outro e você começa a se adaptar, o resultado, que é o que a gente, que mesmo pessoas com o meu perfil comportamental querem, que é o resultado, você consegue ter. Porque, agora eu falo com ela, gera tranquilidade para ela, ela vê também que eu também estou me esforçando do lado de cá. Então, o marido também se esforçar do lado de cá e demonstrar para a mulher que também aquilo que é importante para ela, ele vai sacrificar, mesmo que não seja para ele, também muda a relação, né, Sim. Não, do assim, casal. claro que teve a sua participação nesse processo de vocês se conhecerem, vocês Sim. Mas encontrarem partiu esse dela equilíbrio. primeiro. Mas eu acredito que a resiliência dela, Sim. né, unida à fé, ao perfil, que é um perfil mais de Vai ouvir, constrangendo, né, o vai, homem. vai constrangendo. É. Então, assim, o que eu queria ouvir de você, se eu pudesse, né, se eu tivesse o direito, né, que se você me der esse prazer, essa honra de falar para mim, qual o conselho que você daria hoje, né, você como mãe, como uma esposa, como uma empresária, qual o conselho que você daria para as mulheres para encontrar esse equilíbrio e ter essa plenitude que todos almejam? Nós mulheres queremos nos posicionar no mercado de trabalho, nós queremos resultado, nós queremos ser mãe, mas muitas das vezes não queremos ceder, né? Eu estou Sim. tirando por mim. Não. Então, assim, para que você pode falar para dar esse equilíbrio, o que você tem para falar para gente? Eu acredito muito que o que impulsiona a gente a, a querer fazer dar certo, tudo aquilo que a gente se coloca para fazer, seja empresa, seja casamento, vida profissional, é a gente ter forte os princípios, valores, não abrir mão disso e ao contrário de um sistema, e não abrir mão dos seus valores, dos seus princípios e se valorizar, entender quem você é, entender o seu lugar, né? Tem lugar que você vai achar que não se encaixa e você vai forçar a se encaixar naquele ambiente, naquela situação, nos relacionamentos que muitas vezes não são pra gente. E a gente, às vezes, se vitimiza ao invés de se valorizar e entender quem você é. O quão é importante você para aquelas pessoas, para aquele lugar. E não abrir mão, né? Não abrir mão dos princípios. E isso faz a gente seguir. Muito bom. Por isso que eu casei. Aprendemos, por isso que você casou, né? E o que isso. move o teu coração todos os dias? Ai, eu tenho uma fidelidade. Eu tenho uma fidelidade com Deus e eu creio que eu presto contas a Ele.
aquela missão que ele me deu aqui, né? Eu, de início, quando a gente casou e depois que a gente teve filho, eu me cobrava muito em ter uma vida profissional ativa, né? Eu fiz pedagogia, eu ouvia da minha família, seja independente, não dependa de homem. Vi uma família disfuncional, um casamento disfuncional. E aquilo ali era um exemplo que eu não queria seguir. Então Deus foi construindo em mim um padrão. E tudo aquilo que eu vi era o que eu não queria ter, não queria ser. E eu quis fazer diferente. E eu tinha no meu coração que eu tinha que me dedicar à minha família, construir uma base para eles. Eu dediquei minha vida toda, são 22 anos de casado, né? E depois que o Matheus nasceu, que eu fui continuar o mercado de trabalho, né? E eu não era feliz com nada que eu tentava fazer. Eu fiz pedagogia não para eu ser professora, mas eu queria ter uma escola. E eu queria uma escola diferente de tudo aquilo que eu via. Eu queria uma escola onde cada criança fosse vista como um indivíduo, né? Não como um sistema, todo mundo robozinho igual. E o meu sonho era esse, era ser dona de escola ou coordenadora. Eu não queria ficar na sala de aula como as minhas amigas queriam fazer uma prova, um concurso público e ficar a vida inteira ali. Eu não queria isso. Mas aí, depois que eu tive o Matheus, né, eu me dediquei a minha vida a eles e eu sou feliz, tenho orgulho disso, que eu tive esse privilégio, é um privilégio, nem todas podem ter, né? E ele me apoiou muito e de início eu ficava meio frustrada, porque eu sei que eu tenho capacidade de atuar em qualquer área que eu quiser. Eu tenho inteligência para isso, eu sou esforçada para isso, para passar em concurso. O que tiver que estudar, eu consigo. Eu tenho essa convicção. Eu tenho capacidade de estar em qualquer posição que eu queira. Só que a minha missão era me dedicar à minha família, construir uma base para isso. E depois de um tempo que eu fui entender. Então, é cada uma entender a sua missão, entender a se valorizar. Que o valor não está no que Sim, faz, né? Está em quem você é. Em quem você é. Se você está vivendo aquilo que você é, para que você foi criada, você vai ter plenitude de vida, você vai ter satisfação que você está cumprindo aquilo que você veio fazer aqui nessa terra. Né? Cada um veio fazer algo. E quando a gente é bem-sucedido naquilo que eu não fui criada para fazer, eu vou viver uma vida buscando incansavelmente. E eu não vou me satisfazer. Nunca. E eu sou satisfeita, porque eu creio que eu estou cumprindo aquilo que eu fui criada para fazer. Master Trainer, Febracist. Pronto, fechou. Pronto. Acabou, se precisar, acabou. já tem aí, ó. Né? Muito bom. É muito bom, né? Bom, gente, estamos chegando no final. Verdade. Hoje foi especial, episódio especial. É a minha esposa, para quem não conhece, Priscila, mãe do Matheus, mãe da Isabela. É minha sócia na vida e na empresa, né? Dona do meu coração, dona do Pix. Sabe tudo. Essa mulher aqui, mano, manda em casa. O Matheus tá ali, já tá até rindo. Manda, Matheus. Manda muito, filho. Manda muito. Pequenininha assim, manda mais ainda. Mas tá chegando no final. Foi um prazer. Foi maravilhoso, né, gente? Foi muito bom, Foi muito aprendizado, né? muito aprendizado. Foi uma honra ouvir sua história, aprendi muito com você. E que Deus abençoe e continue te dando essa sabedoria.
mentorias também, você né? tá dando mentorias também. É. Ela tem um grupo de discipulado. Mulherada, irmão, mulherada tá ensinando outras mulheres aí, Isso ó, aí. como é ser essa mulher, né? Essa super mulher, Vou né? entrar nesse grupo. Preciso. É muito bom estar com a Lê aqui também. Temos mais episódios que nós vamos trazer aí, mais mulheres, é o mês das mulheres. É o mês das mulheres. Mas hoje foi especial pra mim, vocês viram, né? Eu vou ter que falar. Ele ficou assim, olha, olhando. Eu tô aqui babando, É babando. Aproveitei muito porque é a história de vida, né? A gente construiu isso junto, nossa família também. São momentos desafiadores, não é sempre rosas. Tem momentos muito difíceis. Deve ter tido muito momento que ela pensou em me jogar pela janela, acredito. Porque não é... É difícil pra ela, né? Foi desafiador pra ela e pra mim também, porque a gente vive uma vida e às vezes a gente não consegue mudar aquilo, né? Uhum. E é muito difícil você viver aquilo ali constantemente. Mas toda decisão que você toma de mudança, você tem que ter um motivo, né? Então a motivação é o motivo da sua ação. Para muita gente está faltando o motivo certo apenas para você poder mudar. E é possível mudar. Você não nasceu assim, tem que morrer assim, né? Algo aconteceu na sua vida, mais o jeito que você é e coisas que acontecem na sua vida fazem com que muitas vezes você tenha a visão distorcida e você vive uma vida que não foi a vida que Deus criou você para viver. E você acha que aquilo ali tá bom porque você não sabe uma outra forma. Mas existe uma outra forma de você poder viver uma vida onde você tem um casamento feliz, onde você tem uma família bem estruturada, onde você tem valores e princípios e no final de tudo tem gente que ainda te chama de crente maluco. Mas eu vou ser sincero, se no final de tudo, uma vez perguntaram isso, Douglas, mas e se no final Deus não existir? Você fez tudo isso, eu ainda vivi a melhor vida que eu podia viver. Por quê? Porque eu tenho uma família maravilhosa, eu tenho um casamento maravilhoso, com os desafios que a gente tem na nossa vida, mas que vale a pena, todos os dias a gente aprende um com o outro. E a empresa também é uma extensão também de quem nós somos. Então na empresa também a gente tenta também mostrar quem a gente é, ensinar as pessoas que também elas podem ser felizes também no casamento delas, a gente também impacta vidas por onde a gente passa. Então não é só na empresa, não é só na igreja, né? Em qualquer lugar que você vai, você está deixando uma marca, você está impactando a vida de pessoas. E vale a pena, porque tem um jeito melhor da gente viver, né? Total. E você se preocupar em saber como se comunicar com o outro, isso serve para qualquer relacionamento, né? Funcionário, patrão, Cliente. filho, pai, cliente. Então, não é uma receita de bolo, né? Porque cada um é um ser com um temperamento diferente, emoções. Então, é você se preocupar, pelo menos, com essa comunicação e entender que você pode se adaptar ao outro para que haja, para que flua, né? Esse relacionamento e chegue a um nível mais maduro, em que você não haja pela emoção, mas sim que você, né, possa se comunicar de forma mais leve, né? Lidar com o outro de forma mais leve. Isso é muito importante para a nossa vida, né? Verdade. A vida inteira. E é isso, estamos chegando no final aqui. A galera ficou triste. Então, gente, se impactou a tua vida, se foi relevante, se você conhece alguém que o que foi falado aqui, você acha que vai tocar a vida dessa pessoa, você compartilha. Coloca o sininho aí. Nós temos sempre pessoas incríveis aqui compartilhando, deixando um pouquinho aqui. Sempre deixa um pouquinho da sua história, deixa um pouquinho daquilo que acredita, valores, né? Então, estamos terminando. Até o próximo. Até o próximo. Tá todo foi mundo um prazer, triste, foi bom triste. demais. Até o próximo. Beijo. Valeu, gente. Um abraço.